Fala, torcedor palmeirense, vocês torcedores de outras equipes que viraram. O Palmeiras é o time da virada. O Palmeiras é o time do amor. Caraca, que vitória, hein, gente? Que vitória do nosso Verdão. Cara, agora 7 pontos disparados na liderança. Que vitória, cara, que jogo difícil. Vamos ser sinceros. Um primeiro tempo pra esquecer. Abel Ferreira entrou mal, entrou com um time mal montado, nitidamente para tentar segurar, sofrer a pressão e no segundo tempo querer atacar. Não deu certo, né? Não deu certo. Então, assim, galera, foi uma vitória, cara, aquelas mágicas, né? Aquela que só o Palmeiras consegue, cara. Que orgulho do nosso elenco, dos nossos jogadores, né? Do treinador do Abel também, por mais que ele tenha errado, ele modificou certo. Então, é isso que importa. Né? Então, no primeiro tempo, só deu o Independente Del Valle. Parecia que o Independente Del Valle era um gigante europeu e o Palmeiras era um time varziano. Né? Um time de várzea, um time amador. Sabe, não deu para entender o Rony ter que voltar. Tudo bem, a altitude, tem altitude, mas não é aquela do Bolívar que jogou com o Flamengo, não. Mas tem altitude, gente. Eu nunca respirei na altitude, eu não sei, mas se os especialistas falam que é ruim, deve ser muito ruim. Daí ele quis que o Rony e o Hendrick acompanhassem lateral. Como que é chegar com força no ataque, gente? Mas o Rony hoje, a gente fala, né? Eu vejo um monte de gente aí criticando o Rony, que o Rony é isso, que o Rony é bagre, que não dá mais pro Rony. Vocês viram que o Rony jogou hoje? É porque assim, pra muita gente, o jogador só joga bem se ele faz gol, né? Só. Não é assim. Para esse jogo de hoje, o Rony foi importantíssimo. Toda hora marcando lateral. Se não fosse o Rony, talvez o Kendrick, Kendrick, sei lá o nome do moleque lá, o Kendrick Paz, né, que é o craque lá, teria passado o Piquerez hoje, parecia aquele rapaz que levaram lá no banco para fazer empréstimo, estava morto dentro de campo. Né? Então, aí saiu um golaço do moleque, 16 anos, personalidade, já tá vendido pro Chelsea. Uma tabela, vou falar ali da tabela. Só pra terminar do Rony, então o Rony é muito importante, tá, gente? E o gol, uma tabela, um chutaço, sem chance pro Everton, 1-0, e depois o Piquerez foi um erro grotesco, que nem um jogador de várzea. Eu narro várzea, gente, quem não sabe, eu narro várzea. Eu nunca vi um jogador sair daquele jeito, na várzea. Nunca. Foi esdrúxulo o jeito que o Piquerez saiu, entregou a bola de novo no Kendrick Paz, ele tocou para trás, o cara cruzou e o Royals fez o segundo. E aí, graças ao Rony, que foi lá, brigou, ganhou no alto, tocou, o Piquerez voltou para ele acertou um cruzamento perfeito pro Hendrick fazer diminuir. Acabou 2-1 e aí o Palmeiras voltou melhor. O que eu vou falar do Abel aqui, nesse quesito foi muito bem. Eu tinha falado no grupo, falei, precisa colocar o Lázaro e precisa colocar o Luiz Guilherme de meia, tirar o Rafael Veiga, que era um a menos em campo, né, gente? E eu pensei em Gabriel Menino, talvez tirar o Richard Rios, talvez o Aníbal Moreno, pro Gabriel Menino numa bola parada. Né? Tanto é que no gol do Palmeiras contra o Flamengo, que foi anulado no final de semana, saiu dos pés do Gabriel Menino. E o Abel pensou no Flaco Lopes, que deu um passe clamoroso, eu vou falar. E o Abel Ferreira foi muito bem, né? Ele voltou com o mesmo time, sem substituições, mas arrumou o time. E o Palmeiras foi melhor o tempo todo. Aí quando ele trocou o Rafael Veiga, que tava mal, e o Mike, que tava horroroso no jogo, o Mike hoje era -1 em campo, né? Então é -2, porque o Veiga também. E aí o Palmeiras melhorou e fez um golaço, né? Um passe magistral do Flaco Lopes e o Lázaro fez o 2. E aí teve mais algumas chegadas do Del Valle, mas aí o Palmeiras foi lá no último lance, o Luiz Guilherme trouxe para a esquerda como um meia tem que fazer, como o Rafael Veiga faz. Eu não acho também que tem que crucificar o Rafael Veiga, tem que tirar do time, não. Né? Mas assim, se não tá jogando, minha amiga, dá passagem para outro. Eu acho que para recuperar a confiança do Rafael Veiga, vai colocando ele aos poucos. Quando o jogo estiver meio controlado, coloca ele para ele dar um passe, porque num jogo abaixo do Veiga contra o Liverpool do Uruguai, ele meteu 3 assistências. Então qualidade ele tem.
mas é a justiça. Então o Abel tem que pôr essa justiça em campo. E o próprio Luiz Guilherme, ele falou na entrevista coletiva dele agora, eu assisti na ESPN, que o Luiz Guilherme falou: professor, eu gosto de jogar na posição do Veiga. Querendo ou não, não tínhamos nenhum meia. Hoje nós temos 5. Rafael Veiga, Rômulo, Luiz Guilherme, John e o Felipe Anderson que está chegando, né? E aí o Palmeiras virou um jogo sensacional. Vamos lá para as notas, que eu não tenho mais nem o que falar desse jogo. O Everton não teve culpa nos gols hoje, nota 5, até tirou umas ali. O Marcos Rocha, eu não vou falar do primeiro tempo, gente. Eu vou dar uma nota metade, porque o primeiro tempo todo mundo foi mal, tirando o Rony, pra mim, né? O resto todo mundo foi mal. E o segundo tempo foi outro Palmeiras, né? Então o Marcos Rocha eu vou dar uma nota 5. O Luan vou dar uma nota 5 também. Foi bem. O Vanderlan entrou muito bem, que pra mim eu não começaria esse jogo com o Piquerez. O Piquerez também tá desgastado há um tempo. Eu colocaria o Vanderlan no lugar do Piquerez para entrar de titular. O Vanderlan entrou e jogou muito bem. Nota 8 pro Vanderlan. Gustavo Gomes hoje jogou bem. Tudo bem, o gol do Royce foi em cima dele, mas assim, ele brigou pela bola. O Royce foi mérito do atacante que se antecipou e fez o gol. Só que o Gustavo Gomes foi bem hoje, né? Então nota 7 pro Gustavo Gomes. É isso aí que eu falo, colocando aos poucos para ele pegar confiança. O Mike, um inútil dentro do campo hoje, sabe, inútil eu digo no lado futebolístico, ele não agregou em nada hoje, nota 0 pro Mike. E o Luiz Guilherme, entrou, não só pelo gol, entrou bem, deu uma arrancada, nota 8. O Piquerez foi o pior jogador em campo pra mim hoje, gente. O Piquerez não sair, o Abel Ferreira tirar o Luan pra colocar o Vanderlan ao invés do Piquerez, pra mim aí foi demais. Mas talvez pode ser que ele queria ganhar o jogo porque o Piquerez, mas o Luan pra mim tem uma saída de bola melhor que a do Piquerez. Enfim, deu certo, né? Ponto pro patrão, não pra mim. Então o Luiz Guilherme, o Piquerez vai ser nota -1. Foi péssimo hoje, pior em campo. Aníbal Moreno não jogou bem hoje. Foi difícil de achar o Kendry Paz, né? Ele não tava consertando um bote, perdido. Toda hora o cara dava um jogo de corpo, ele ia lá e não conseguia voltar mal. Nota 0 para Aníbal Moreno. Richard Rios jogou bem no segundo tempo. O primeiro tempo foi ruim como todos. O segundo tempo fez uma boa partida, nota 7. O Rafael Veiga, 0, né, gente? Horroroso. Nem no primeiro, nem no pouco segundo tempo que ficou. E o Estevão, para um jogo duro desse, até que entrou bem o garoto, né? Personalidade também, assim, ele fez 17 anos hoje, e assim como o Kendry Paz, personalidade foi para cima, nota 5. O Rony, 10, o melhor em campo. Sim, nosso Rony Rústico. Você critica o Rony, presta bem atenção. Ele pode não ser nenhum craque, todo mundo sabe disso, não tem técnica, todo mundo sabe. Mas o que esse cara se doa por isso aqui, galera, a gente tem que dar muito mais valor. Esses comentários que vocês fazem ridículo pro Rony, falando que o cara é isso, o cara é aquilo, que tem que ir embora. Pensem no que ele faz pelo Palmeiras. Tem muito jogador técnico que passou pelo Palmeiras, tem até que tá lá dentro ainda, que não dá o sangue que o Rony dá por esse clube aqui, tá? Então presta atenção, eu sou uma Ronizete mesmo assumida, e é isso aí. Então, nota 10 pro Rony, melhor em campo hoje. O Flaco Lopes entrou, deu um passe clamoroso, né, do Flaquito. Não fez gol, mas foi importante. Nota 8. O Hendrick, primeiro tempo horroroso. Segundo tempo, mais ou menos também. Não criou muita coisa, né, o Hendrick. Ia passando uma bola, quase que ele pega. Mas vou dar uma nota 5 pro Hendrick. E o Lázaro entrou bem. Era uma das substituições que eu pedi. Eu falei, puta, eu quero o Lázaro. Tem que colocar o Lázaro. O Abel me ouviu, né? E colocou, o Lázaro fez o gol. Nota 6 para ele. O Abel Ferreira, eu vou dar nota 5. Por quê? De 10, eu tiro 5 do primeiro tempo, que ele entrou errado no time. Ele viu que o time tava... foi muita sorte o Palmeiras não tomar mais gol. Ele não trocou. Mas no segundo tempo ele ajeitou a casinha. Foi bem, nota 5 pro patrão. Beleza? Eu volto agora contra o São Paulo, né? Acho que é no domingo, no Morumbis. Vamos lá, né, gente? Tentar ganhar do São Paulo também fora de casa, que seria uma boa pra gente começar a galgar novos títulos esse ano, beleza? Avante palestra, Scopa, a vitória é nossa, valeu!